Amém? Então, conforme a palavra que foi colocada aqui, a qual o pastor orou, pediu direcionamento, temos essa campanha, Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. E eu vou estar lendo com os irmãos até o versículo de número 21, assim como o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Santo Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizendo assim, a partir do versículo de número 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu peço que os irmãos possam tomar os seus assentos, glorificando o nome santo do Senhor. Amém. Santo de Israel. Glória a Jesus. Irmãos, quando o Senhor colocou essa palavra aqui, que veio do coração de Deus diretamente para a vida da pastora, ao qual o Senhor colocou esse tema da campanha, eu comecei a pedir ao Senhor direcionamento. Já estava alguns dias buscando, me preparando, porque o Senhor já havia falado que ia estar ministrando nessa campanha. E tudo que nós devemos fazer para o Senhor, irmãos, nunca pode ser de qualquer maneira. Aí eu pedi para o meu marido imprimir até uma apostila para mim, porque eu falei, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero estar afiada, não para que eu venha aqui me engrandecer, mas para que o seu nome venha a ser glorificado. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor falava ao meu coração, filha, primeiro, antes de me entrar nessa palavra, fala para a minha igreja, quem foi Paulo? Quem escreveu essa epístola e o porquê? Qual era a necessidade daquela igreja? Irmão, nada vale, irmãos, eu pregar, alguém vir aqui ministrar a palavra, e o Senhor, Ele não vem de encontro aos nossos corações. O Senhor quer que eu e você venhamos a sair hoje daqui de posse de vitória, que a palavra venha de encontro à nossa necessidade, e que possamos entender e compreender a santa e a gloriosa palavra de Deus. Porque quando eu comecei a pensar e meditar nessa palavra aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração, Deus foi ministrando no meu coração acerca de Paulo. A Bíblia vai dizendo que Paulo, ele tinha por profissão, ele era artesão, ele construía tendas, ele era um homem, irmãos, que foi criado ali e frequentou a escola de Gamaliel. Para quem não sabe, naquele tempo, Gamaliel, ele era um conhecedor da lei, ele era um doutor da lei. Então Paulo, de berço, ele tinha um conhecimento. Para ali, alguns vão dizendo que na escola de Gamaliel é como se fossem os fariseus, mas que eles tivessem ali alguma abordagem um pouco menos sucinta, porque os fariseus, muitas coisas eles levavam a lei ao pé da letra. E a palavra vai dizendo que Paulo, então, ele frequentou a escola de Gamaliel. Quando eu comecei a meditar, Deus falava que quando, no começo, ele sendo perseguidor da igreja, conhecido como Saulo, vindo ali de Tarso, por isso Paulo de Tarso era o lugar aonde ele morava. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor ia falando que Paulo, ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele era judeu, os pais eram judeus, ele pertencia à tribo de Benjamim, só que ele tinha uma dupla cidadania, então ele também tinha cidadania romana, Isso aqui o próprio Paulo vai dizendo. E o que diferenciava Paulo? Ele tinha um conhecimento, irmãos, ele frequentou as melhores escolas, ele podia falar com propriedade acerca da lei, mas quando ele começou a buscar ali tão somente a lei, ele começou a perseguir aqueles que pregavam e que falavam do amor de Jesus, porque os judeus estavam esperando um Messias e não reconheciam em Jesus esse Messias. Então os primeiros discípulos, aqueles que começaram a pregar o evangelho, eles foram perseguidos, e Paulo, sendo ainda conhecido como Saulo, ele foi um dos que perseguiu a igreja de Cristo. Mas a palavra vai dizendo que aquele homem que era perseguidor, quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava indo, irmãos, buscando ali afligir, a perseguir, até mesmo a tirar a vida daqueles que
estavam pregando a palavra do Senhor. Então a palavra vai dizendo que quando ele vai se caminhando ali para perseguir, para vir contra aqueles que estavam pregando o evangelho no caminho de Damasco, ele viu um resplendor de luz, um clarão, e ali a vida dele não foi mais a mesma. E eu queria começar a ministrar essa palavra dizendo que o Senhor Jesus, aquele que eu sirvo, aquele, irmãos, que tem feito tantas coisas em nossas vidas, ele marcou um encontro com pessoas nessa noite, pessoas que precisam conhecer verdadeiramente ao Deus que nós servimos, que precisam entender que o Senhor, ele não quer que venhamos a conhecê-lo de longe, que venhamos a estar de qualquer maneira servindo a ele. Assim foi com Saulo, ele era perseguidor, ele era conhecido e temido no meio daqueles que difundiam e começaram a pregar o evangelho. Por quê? Porque, irmãos, ele estava ali num propósito. Qual era esse? De tirar a vida, de perseguir, de parar aquela obra. Mas quem é que pode paralisar aquilo que o Senhor determinou? Quem pode ir contra aquilo que foi o Senhor quem planejou na minha e na sua vida? A palavra vai dizendo então que no caminho de Damasco ele vê aquele grande clarão, aquele resplendor de luz, e ele vai perder a sua visão. O Senhor manda começar essa ministração dizendo: tem coisas que o Senhor, irmãos, ele precisa permitir que venham a ser tiradas da nossa vida. Porque se o Senhor, ele não nos tira da zona de conforto, se o Senhor, ele não tem um encontro verdadeiro conosco, que nós queremos ficar nas velhas práticas, naquilo que o Senhor quer nos limpar, tirar da nossa vida, então o Senhor, ele não consegue fazer com excelência aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. Paulo, ele precisou perder a sua visão. Ainda conhecido como Saulo, como perseguidor, ele estava ali vulnerável, mas no meio dessa situação ele ouviu uma voz que dizia: